estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, o Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou derramar e declarar que és santo, o Deus Jesus.
Sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva: Jesus, Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, amém? Quando ele decide, não tem quem impeça sua decisão. Ele sabe a tua vida, ele tem tua história na palma da mão. Ele mede tua fé e define a luta que vais enfrentar. E depois da vitória assina embaixo: sou eu, Jeová. Ele pega o incerto, transforma o nada, do caos faz nascer. Ele junta pedaços, monta quebra-cabeça, faz pequeno vencer. Faz da chuva dilúvio, faz navio bonito pra Noé navegar. Ele tem o controle de glória e deixa Jeová operar. Ele sabe onde mexe, ele trata, confia, limpa a lã da ovelha, repreende quem ama. Ele aperta o cinto, ele abraça, ele chama, segura na mão e diz: levanta e anda. Ele é Deus e vou dizer quem ele é. É a raiz de Davi, é leão, é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Quando ele decide, não tem quem impeça sua decisão. Ele sabe onde mexe, ele trata, confia, limpa a lã da ovelha, repreende quem ama. Ele aperta o cinto, ele abraça, ele chama, segura na mão e diz: levanta e anda. Ele é Deus e vou dizer quem ele é. É a raiz de Davi, é leão, é Jesus de Nazaré. Ele sabe onde mexe, ele trata, confia, limpa a lã da ovelha, repreende quem ama. Ele aperta o cinto, ele abraça, ele chama, segura na mão e diz: levanta e anda. Ele é Deus e vou dizer quem ele é. É a raiz de Davi, é leão, é Jesus de Nazaré. 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 Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço
agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas. Há de operar a minha família, é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Se a sua família é um presente, glorifica a Deus essa noite. Amém? Vira para o seu amado aí e fala que ama Ele. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Suas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Glória a Deus. Deus mandou, mas Jonas não quis ir.
balançou, balançou. Balança, balança. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, o mar se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, o mar se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, o mar se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, o mar se acalmou. Em teu poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Adoro, igreja. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Oh! Não quero mais estar em outras fontes. Sim, Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou.
De águas vivas, Tu és por quem a não vencerá. Fonte da vida que me encontrou. Sou dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. e Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a tua glória E todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aplauda o Senhor Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem. Diga ao Senhor Jesus: eu quero viver. Faz meu coração arder, fazendo eu quero viver algo
Senhor está ministrando aí sobre a tua vida, aleluia. Ele está reacendendo a chama que arde no seu coração nessa noite, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, sopra, 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 incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Oh Espírito Santo de Deus, venha incendiar a tua igreja nessa noite, ó Pai. Sinta a presença do Senhor. Ele está aqui nesta noite. Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Então adore, adore, adore. Oh, o Senhor está aqui. A presença do Senhor é real neste lugar. Oh Espírito Santo de Deus. Oh aleluia, Pai. Venha derramar o teu fogo, venha derramar o teu poder e a tua unção nesta noite, ó Pai. Estamos sedentos pela tua glória, aleluia. Oh aleluia, Jesus. não há ferrolhos nem portas que se Fechem diante da tua voz. e não há Doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. e a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou. pois o nome dele tem poder, Pois aleluia. a palavra é pura, escuro Para os que nele creem. Aplaude e glorifique o nome santo do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Deus santo e poderoso, nós te adoramos nesta noite, ó Pai. Oh, aleluia. Enche este lugar de glória, igreja, aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Oh, glória! Eu não vou sair daqui. Encontrei o meu lugar. Meu desejo é te servir todos os dias da minha vida. Faz em mim o teu altar. Peça a Ele nesta noite. Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz os céus, se não quiser faz a terra subir. Com tua glória envolve-me.
com fogo batizar. Inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. E quem deseja pode levantar a voz e clamar. Oh, 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 Jesus, aleluia. Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz os céus, se não quiser faz a terra subir. Com tua glória envolve-me. Oh, envolve-me. Envolve-me. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. Inflama a minha alma com tua chama. Vem, derrama todo no altar. Não se apagará. Inflama a minha alma com tua chama. Vem, derrama fogo no altar. Não se apagará. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. E vem inflamar todo 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 esse lugar. Oh, aleluia, Jesus. Santo Espírito de Deus, aleluia, Pai. Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 14. Estaremos lendo até o verso de número 22. Se tiver dificuldade em achar, você abre a sua Bíblia de trás para frente, vai dar certo. Amém? Se tiver alguém aí começando através do Gênesis, você vai demorar um pouquinho em chegar lá. Quando encontraram, digam amém.
Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és nem frio nem quente, te vomitarei da minha boca. Porque dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, permitirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Encoste sua Bíblia sobre o banco, feche seus olhos, faça comigo aqui uma oração. Senhor meu Deus, de poder e eterno Pai, o Senhor é bom. O Senhor é o único digno de ser honrado, adorado, glorificado. O Senhor é o único que merece que nós nos curvamos ante a Tua presença. Pois é somente o Teu nome que há poder, tanto no céu, tanto na terra. Somente o Teu nome pode curar, libertar, transformar, edificar. O Seu nome ele é conhecido em todos os povos, todas as línguas, todas as nações. E há de chegar um dia em que todo este povo, reunido na tua presença, há de te exaltar e te glorificar, a forma como o Senhor Deus merece, em honra e santidade. Mas aqui nessa terra nós clamamos ao Senhor pela tua misericórdia, que o Senhor nos perdoe de nossas ofensas, de nossos pecados, de nossas omissões, e que por tua graça e tua misericórdia o Senhor Deus nos transforme de acordo com a tua vontade. Assim como nessa noite aqui pudemos te louvar, te adorar, todos quantos quiseram e puderam, assim o fizeram. E agora nós estamos aqui prestes a ouvir a Tua palavra. O meu pedido é, Pai, fala conosco nessa noite. Eu, de mim mesmo, eu não tenho nada para dizer para o Teu povo. Mas eu te suplico que o Senhor me use nessa noite como Teu servo, como a Tua voz, para ser uma bênção na vida de todos aqueles que se dispuseram a ouvir a Tua voz. Seja sobre nós a Tua bênção e o Teu cuidado. Pelo santo nome do Senhor Jesus. Amém. Se assente e assentando, aplauda esse Deus com a forte salva de palmas bem alegres, que exalta o santo nome do Senhor Jesus. Este livro de Apocalipse é um livro maravilhoso de se ler. É um livro extremamente gostoso de se ler. Especialmente para as pessoas que gostam de spoiler e gostam de saber o que vai acontecer no fim de uma história. O livro de Apocalipse é o livro da revelação do fim, dos últimos dias. É maravilhoso quando Jesus vem triunfante com todo o poder, toda a glória, acaba com todo o mal, prende o diabo no inferno e a igreja vive em paz na eternidade, na presença do Deus glorioso, santo e justo. É maravilhoso isso. Mas infelizmente, tem muita pessoa que tem medo deste livro, né? Também? Quando você já começa a ler, você vê um Cristo glorificado, isso é maravilhoso. Mas já a partir do 2º capítulo, parece que o povo começa a apanhar. O Senhor começa a trazer diagnósticos sobre 7 igrejas da Ásia,
E em muito a gente se parece com essas igrejas, né? E aí tem gente que começa a ver isso, começa a sentir muita dor e começa a desistir do livro. Mas eu te convido a vencer esse medo e essa aflição, e eu te convido a entrar de cara dentro desse livro, e você vai ver quão maravilhosas são as promessas de nosso Cristo Jesus, quão maravilhoso é o poder do nosso Cristo Jesus. O livro não apresenta aquele Cristo Jesus, Cristo homem, que sofreu, que passou fome, que teve sede, que foi provado no deserto. Esse livro aqui apresenta um outro Cristo Jesus, agora um Cristo em seu estado glorificado, aquele que foi vitorioso na batalha, aquele que foi triunfante, um Cristo que morreu e ressuscitou, não um Cristo que esteve vivo e morreu e a sua história acabou, não. O que nós vemos aqui é um Cristo triunfante, vitorioso, poderoso, um Cristo assentado sobre o trono de Deus. Ele mereceu, ele fez por merecer. Este livro é o único livro da Bíblia Sagrada que ele te faz uma promessa se você lê-lo. Ele é o único da Bíblia que ele te promete. Capítulo 1, verso de número 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. É o único livro que te faz uma promessa se você lê-lo. É o único livro que te desafia, fala assim, se você ler, se você meditar, se você dedicar um tempo a aprender as palavras deste livro, as profecias que vão se cumprir, não que talvez hão de se cumprir, se você se dedicar a aprender, a estudar, a amá-lo, a temê-lo, bem-aventurado será você. Bem-aventurado, feliz todo aquele que lê as palavras desta profecia. Essa é a maravilha deste livro, ele já começa te desafiando. Você tem coragem? Que você vai ser bem-aventurado, que você vai ser feliz. O livro de Apocalipse, ele entra muito em contraste com o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, o livro da criação, o livro de Apocalipse, o livro da revelação, né, do fim dos tempos. No livro do Gênesis, nós vemos a criação de tudo. No livro de Apocalipse, nós vemos o final do trabalho de Deus na terra. No livro de Gênesis, nós vemos o jardim do Éden, criação de Deus. No livro de Apocalipse, nós vemos a Nova Jerusalém, cidade santa. No livro do Gênesis, nós vemos o início do pecado. No livro de Apocalipse, nós vemos o final do pecado. No livro de Gênesis, nós vemos a serpente se levantando para enganar a mulher no jardim. No livro de Apocalipse, nós vemos a serpente perdendo a batalha, sendo vencida de forma maravilhosa por Deus e aprisionada no fogo do inferno. No livro de Gênesis, nós vemos o casamento, a união entre um homem e a mulher, isso se falando de Adão e Eva. No livro de Gênesis, nós vemos a união da noiva do Cordeiro com o Cristo vitorioso. Quem vai estar lá? Então esses dois livros, eles entram extremamente em contraste. Nós temos o Adão, um homem caído, nós temos o Cristo glorificado. E Deus deu essas maravilhosas palavras para o seu servo João, escrevê-las e transmitir para as igrejas que estavam na Ásia Menor. João era o último discípulo de Cristo Jesus ainda vivo. Todos os outros já tinham sido martirizados. Todos os outros já tinham sido mortos. E João foi levado preso para uma ilha chamada Pátimos, para ele morrer lá. Morrer na velhice, porque em vida o imperador de Roma não conseguiu matá-lo, porque Deus tinha um plano para a vida dele. Deus tinha uma promessa para a vida dele. Então, ainda que o imperador tentou jogar ele num caldeirão cheio de óleo fervente, o homem dançou lá dentro, mas não queimou, porque Deus tinha um plano na vida dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Enquanto você estiver no seu propósito,
E quando você estiver alinhado com os planos de Deus, nenhum mal vai te suceder, porque em todo momento o Senhor há de te guardar. Então João foi lançado nessa ilha, para que todos pensaram que seria o fim dele, e ele recebeu a revelação mais maravilhosa de todos os tempos. Deus o levou ao céu, mostrou ele ao céu de glória, mostrou todo o seu poder, toda a sua majestade, todos os anjos que estavam sob seu domínio. Ele viu todos os anjos que estavam em volta do altar, suas feições, suas asas, seus olhos. Ele viu tudo, irmãos, ele viu tudo. E vendo tudo, o Senhor ordenou a ele que ele escrevesse 7 cartas às 7 igrejas, cada carta com especificações próprias, né, para a necessidade de cada igreja, e junto com essas cartas, também o resto do livro da revelação, para que fosse conhecido por eles. E eu quero falar aqui um pouco sobre essas cartas, resumir aqui um pouco sobre essas cartas, dentro da medida possível, do tempo, né? Quero tentar trazer aqui alguns pontos importantes de cada carta. Então, João escreve 7 cartas para 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Há uma palavra que surge quase como um eco durante a escrita dessas 7 cartas, e o nome dessa palavra é conheço. Essa palavra tem que nos trazer um arrepio na espinha, porque em todas as cartas o Senhor Jesus começa com conheço as tuas obras. Para Éfeso ele diz: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverado e sofrido por causa do meu nome e não te cansaste, mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deus vem e traz um raio-x de toda a estrutura daquela igreja. Ele diz: eu te conheço, Éfeso. A Esmirna ele diz: Esmirna, eu te conheço. Conheço as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és pobre, e as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis tribulação durante 10 dias. Sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Eu te conheço, Esmirna. Pérgamo, eu também te conheço, conheço as tuas obras e eu sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas conservaste o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morta entre vós, onde Satanás habita. Contudo, umas poucas coisas tenho contra ti, e tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim também tens alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas, os que eu aborreço. Tiatira, eu também te conheço, Tiatira. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço o teu serviço, a tua fé, a tua paciência e as tuas últimas obras, Tiatira. Essas são mais numerosas que as primeiras. Sardes, eu conheço as tuas obras. Vocês têm nome de quem vive, mas já morreram. Sê vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei tuas obras perfeitas de Deus. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora eu virei. Ah, Filadélfia, eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste minha palavra e não negaste meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Laodiceia, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, te vomitarei da minha boca. Porque dizes, sou rico, estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para os olhos, a fim de que veja, assim diz o Senhor, igreja do bairro de Lourdes, eu conheço as tuas obras. Salmista escreveu, Senhor, tu me sondas e me conheces.
Conheces o meu assentar e o meu levantar. Senhor Deus sabe quando eu me assento, quando eu me deito. O Senhor sabe de todas as coisas. Antes que a palavra chegue à minha boca, sim, Senhor, tu já a conheces por completo. Essa palavra conheço, no começo da mensagem eu disse que ela deveria trazer um arrepio às nossas espinhas, mas também ela deve trazer um conforto nos nossos corações. Porque se Deus nos conhece de uma forma tão íntima e tão profunda, não há necessidade alguma de tentar enganá-lo. Não há necessidade alguma de viver uma vida de aparências. Não há necessidade alguma de achar que nós podemos fazer alguma coisa que engane o nosso Deus. Não, porque Ele nos conhece por completo. O salmista, quando ele escreve esse salmo, ele continua: quando o meu corpo era ainda informe, todas as coisas já estavam escritas no teu livro. Então, se não tem nada que eu faça, surpreenda a Deus. E mesmo assim, o Cristo Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, se entregou por mim, investiu em mim, me justificou com a sua morte na cruz do Calvário, me redimiu das minhas ofensas. E se nada que eu faço o surpreende, então não tem nada que eu vou fazer que Ele já não saiba. Ou seja, eu não preciso ter medo da minha comunhão com o Senhor. Porque a partir do momento que Ele nos chamou para essa obra maravilhosa, para essa fé salvífica, o Senhor já sabia que infelizmente nós seríamos falhos. Ele já sabia que durante o caminho nós iríamos vacilar. Mas esse sentimento deve trazer uma tranquilidade no nosso coração para que nós venhamos saber que se o Senhor sabia que nós seríamos falhos, e mesmo assim Ele investiu em nós, então nós não devemos desistir durante a caminhada. O pecado sim, ele deve nos entristecer, mas o pecado não deve fazer com que a gente se afaste do Cristo que morreu por mim e por ti na cruz do Calvário, porque Ele te conhece. Ainda que a ofensa doa em nossos corações, porque nós olhamos para o céu e vemos um Deus maravilhoso, e o amor de Deus nos constrange. Ainda que constrangido, nós não podemos deixarmos nos abater, porque o Senhor nos conhece. Isso deve trazer um pavor no nosso coração, no sentido de nos incentivar a mudança, porque o Senhor nos conhece, mas também tem que nos trazer uma paz em nosso coração, ao ponto de saber que o Senhor nos ama. O Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores. Sim ou não? Então ele escreve essas 7 cartas para essas 7 igrejas. Algumas palavras ditas aqui para algumas igrejas, palavras duras. Palavras difíceis de ser lidas, e agora imagina você, palavras difíceis para ser pregadas. Palavras duras. Mas munido de palavras duras, nós vemos promessas de amor. Porque ao contrário da igreja de Éfeso, que pregava com afinco a verdade, e o Senhor os elogiou: vocês pregam a verdade, colocam à prova quem se dizem ser apóstolos e não são. Pregava a verdade, mas aí Cristo fala: vocês estão pregando a verdade, mas eu tenho contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. Ao contrário da igreja de Éfeso, Cristo Jesus apresenta palavras duras de verdade, mas munidas de amor. 7 palavras duras, sim, mas 7 promessas aos que vencerem. A Éfeso: ao que vencer darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A Esmirna: o que vencer não receberá o dono da segunda morte. A Pérgamo: ao que vencer darei de comer do maná escondido e uma pedra branca com um novo nome escrito nela, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. A Tiatira: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, darei poder sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, assim como também recebi de meu Pai, darei ainda a ele a estrela da manhã. A Sardes: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma
riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei seu nome diante do meu Pai e de seus anjos. A Filadélfia, ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, da Nova Jerusalém, que desce do céu, procedente do meu Deus, e também um novo nome. A Laodiceia, ao que vencer, permitirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A igreja do bairro de Lourdes, o Senhor dirá: vinde benditos de meu Pai, entre e possui por herança o lugar que eu já vos preparei, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Então são palavras duras, mas acompanhadas de amor, porque a verdade sem amor, ela só machuca. A verdade sem amor, ela só ofende, ela não traz benefícios. Por isso que nós, que eu, que você, quando formos dizer algo a alguém, ainda que seja uma verdade dura, leve o amor acompanhado a essa verdade, porque assim o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Palavras duras, mas com amor. Ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. É porque Ele ama que Ele diz essas palavras duras. É porque Ele nos ama que Ele traz palavras que nos chacoalham, que tende a nos acordar, a nos despertar. Não existe alguém tão perto do inferno, tão à beira do abismo, quanto uma pessoa que Deus decide não repreender. Sem repreensão. Não existe ninguém tão perto do inferno quanto uma pessoa sem repreensão. De vez em quando a gente também tem que orar: Senhor, se possível, me repreenda, a fim de que através da exortação, a gente se alinhe nos planos de Deus novamente, e venhamos aproveitar da plenitude de tudo aquilo que Ele tem nos oferecer, e venhamos aproveitar a sua obra plena, que é maravilhosa. Não a metade da obra, não a metade das bênçãos, mas a plenitude de todas as coisas da parte de Deus. Vocês estão entendendo? Digam amém. Então ele escreve essas 7 cartas. Agora, se você for olhar para essas 7 igrejas com um olhar mais crítico, um olhar... Imagine que você é um cristão, que você está sem igreja. Imagina que você é um crente sem igreja. Agora está todo mundo sem igreja. E você está procurando uma igreja para congregar. E à frente de você tem um cardápio. É um cardápio com 7 igrejas. Qual igreja você escolheria? Uma igreja muito dura e sem amor? Uma igreja extremamente pobre, atribulada, perseguida? Uma igreja que Jesus falou para ela: vocês são sinagoga de Satanás, tem um espírito de Jezabel aí dentro, um espírito de promiscuidade, de adultério, de sedução aí no meio de vocês? Ou uma igreja que vive de aparência, que tem o nome de quem vive, mas já morreu há muito tempo, é um sepulcro caiado. Um povo que, museu, né, só vive de lembrar: nossa, aquela igreja era uma bênção, era um povo abençoado, era um povo que orava, era um povo avivado, eram uns pastores bons, era um povo que visitava, era um povo que orava, era um povo que dava cesta, era. Só tinha nome de quem vive, mas já morreu. Ou uma igreja que o único defeito dela era que ela só era morna. Quando a gente olha aqui para a igreja de Laodiceia, que foi o texto que nós lemos, eu acho que seria a igreja que todos nós iríamos congregar. A igreja de Laodiceia. Sabe por quê? Diferente das outras 6 igrejas, não há críticas teológicas em relação a essa igreja. Não tem lá os falsos mestres, aqueles que pregavam as doutrinas dos nicolaítas ou de Balaão. Não tinha esses hereges lá na igreja de Laodiceia. Em Laodiceia não tinha o espírito de Jezabel, de promiscuidade. Lá não tinha umas irmãs que davam em cima do marido das outras. Lá não tinha, né? Deu para entender? Espírito de promiscuidade. Não tinha essa Jezabel lá. Não era uma igreja que estava sofrendo perseguição. Não era uma igreja que os líderes se tornaram mártires, como o irmão lá de Pérgamo, Antipas, o pastor de Pérgamo, ele foi martirizado. Sabe como ele foi martirizado? Pegaram ele, colocaram ele preso dentro de um touro de bronze que tem a sua barriga oca,
Prenderam ele lá dentro, fecharam a portinhola e acenderam uma fogueira debaixo desse touro. E ele morreu lá, assado. Isso não tinha em Laodiceia. Então não tinha heresia, não tinha espírito de adultério, não tinha mártires. Era uma igreja rica, era uma cidade comercial, era uma cidade muito próspera, tinha bancos famosos, tinha uma grande produção ali de seda, de tecidos. Então era um lugar legal. Lá só tinha um problema, irmãos. O negócio lá era morno, era meio apagado. Não era aquele negócio todo apagado, mas também não era aquele negócio quente. Não era aquele negócio frio, mas também não era aquele negócio, né? Era aquele negócio assim, imagina o pregador lá, pastor. Você pregando, suando a camisa e o povo. Aleluia. Imagina o pastor David, os irmãos louvando, saiaram a semana toda para louvar e o povo vai ficar olhando assim. Não bate palma, não faz nada. Era um povo morno. Né? Aquela coisa, não era muito quente, mas também não era só morno, era só morno. No entretanto, contudo, todavia, foi o povo que recebeu a mais dura crítica da parte de Cristo Jesus. Foi o povo que o Senhor olhou para eles e falou assim: não entra, porque não és quente nem frio, vomitar-te-eis da minha boca. Não entra, não é igual a água que vocês bebem, a mistura das águas lá das montanhas, da cidade de Colosso e Herápolis, que um era conhecido por suas fontes termais e a outra era conhecido por suas águas geladas, frias, mas que também era medicinal. E não há nenhum problema com água muito quente. Uma água muito quente, você faz o quê? Você faz café, você faz chá, você faz sopa. Não há problema com água muito quente. Bem como também não há problema com uma água muito fria. Você tem utilidade com água muito fria. Nada melhor que uma água muito fria e um dia caloroso, um dia de trabalho árduo. A água fria é muito bom. Problema há com água morna. Problema há com a adoração que esse povo oferecia a Deus. Problema há com o que esse povo apresentava ao Senhor Deus. Mas há um olhar externo, um olhar assim, vou dizer que carnal dessa igreja, ela era uma igreja top. Mas o Senhor olha para ela e fala assim: não desce, essa adoração de vocês não desce. E tanto é que quando você vai ler essa história, você percebe que Cristo Jesus está na porta de fora dessa igreja, batendo na porta. Mas toda semana tinha culto, toda semana tinha um movimento, tinha campanha, tinha busca. Se o Senhor não critica que eles não tinham amor, então de vez em quando tinha ali um trabalho de assistência social. Eles tinham trabalho, tinha tudo, mas não tinha Cristo Jesus. Porque o que eles ofereciam para o Senhor era mediano. O que eles ofereciam ao Senhor era um trabalho de qualquer forma. Era um trabalho frio, um trabalho morno, xoxo, sem vontade, sem amor, sem fervor. O que eles apresentavam ao Senhor era algo xoxo. Assim como uma porta meio aberta, ela não impede a entrada de um ladrão. Assim como uma mulher mais ou menos fiel, ela é adúltera. Assim como um homem mais ou menos honesto, ele é corrupto. Não existe esse negócio de meio termo, ou é ou não é. E o Senhor coloca isso aqui diante deles, assim porque não és morno, não és quente, não és frio, que te vomitarei da minha boca. O Senhor agora chama a atenção a eles para um estado mediano. Aqui traz uma ideia de pessoas que apresentavam para Deus uma vida de adoração da forma que elas queriam. Tipo assim, eu vou trazer para o Senhor hoje o que eu quero, não importa. Não importa se é uma oferta alçada, é o que eu vou levar. Imagina, não tinham preocupação com a qualidade das suas ofertas. Qualquer coisa para ele estava bom, ou seja, tinha uma observância quanto à qualidade das ofertas, tinha que ser animais mais puros, ou o dinheiro que nós apresentamos deve ser um dinheiro honesto, né? Você não pode ir lá roubar um banco e pegar e falar assim: não, eu vou oferecer para Deus R$1 milhão. Isso não é uma oferta honesta, não é verdade? Então haveria ali uma preocupação quanto à oferta que era apresentada, haveria ali uma preocupação quanto ao tipo de culto que eles apresentavam a Deus. Tinha que ser um culto avivado, avivado de uma forma de amor, de alguém que se dispunha a oferecer. Quem pregue, pregue com amor, estude com amor, anuncie com amor. Quem louva, louve com amor.
Cante com amor. Quem bate palma com amor, acompanhando o ritmo. Quem cumprimenta o outro com a paz do Senhor, cumprimente com amor. Não olhar julgando o irmão, o estado do cabelo, a roupa, se um sapato está limpo e o outro está sujo. Não, mas um olhar de amor. Tem que ter um fervor na igreja, uma unidade, uma comunhão, sabe? Entrosados. Não era o que eles tinham. Mas eles viviam um estado de paz, não é verdade? Paz. Não estavam sendo perseguidos, a igreja não era pobre, não tinha um espírito de Jezabel lá dentro, o capeta não manifestava lá e ficava babando no meio dos bancos. Imagina que lá, irmão, se brincar não tinha nem criança correndo para lá e para cá. Eles dormiam na hora do culto. Era um culto muito frio. Era um povo que vivia uma paz, uma certa paz. Charles Spurgeon, pregador muito famoso e um teólogo muito conceituado, ele chama essa paz que a igreja de Laodiceia vivia, ele chama ela de a paz do diabo. Sim, o nome é bem impactante, a paz do diabo. Sabe por que a paz do diabo? Porque eles estavam justamente do jeito que o diabo gosta, longe do seu Deus, longe da vontade do Pai. Deus não entrava naquela igreja. Cristo Jesus estava lá de fora batendo na porta. Ei, eis que estou à porta e bato. E o povo não estava dando ouvido à voz. Então o diabo estava, a igreja estava do jeito que o diabo gostava. Então o diabo não precisava mandar endemoniados. O diabo não precisava mandar perturbados. O diabo não precisava entrar na vida sentimental dos casais. O diabo não precisava atribular os filhos dos pais. O diabo não precisava fazer nada, porque ele ofereceu para aquele povo uma paz através da apatia, uma paz através da estagnação. O povo parou no tempo. Não tinha mais aquele desejo de, não, eu tenho que oferecer algo a mais para o Senhor. O povo não tinha aquele desejo, eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que oferecer o meu melhor, eu tenho que ensaiar um hino novo, eu tenho que ler um livro novo para pregar, eu tenho que arrumar uma veste nova para me apresentar diante do Santo dos Santos. O povo não falava, hoje eu vou para a igreja, vou separar uma oferta boa, o meu melhor, e vou apresentar para Deus, porque Ele merece. Não tinha isso. O povo estava, se a pregação for boa, que seja. Se o pastor for bom, que seja. Se o irmão lá na hora de tocar, ele errar umas 20 notas no louvor, que seja. Que importa se ele não ensaiou? Então era aquela coisa assim, mais ou menos, mais ou menos. Essa é a paz do diabo. A paz que ele se aproveita de um estado de apatia, onde ele aproveita da morte espiritual, da falta de desejo por busca, onde ele se aproveita da ignorância das pessoas que têm sobre a sua vida um livro que traz vida e promessa, mas fica assim. Então ele se aproveita disso e ele traz uma falsa paz. É uma sensação de que está tudo dando certo, mas sempre fica naquele coração um desejo por algo a mais. É como se você tivesse sobre a sua mão um tabuleiro de 100 peças de quebra-cabeça, mas você só tem 99. E quando você está ali completando as peças, você vê que está faltando uma peça. Sempre fica aquele desejo assim, falta alguma coisa, falta alguma coisa. A paz que o diabo oferece, ela é falsa, ela não traz plenitude, porque a paz verdadeira é aquela que o nosso Deus de Israel, ela traz aos nossos corações, porque a paz verdadeira é a paz que só o nosso Deus traz. Ela vem inunda o nosso ser, ela traz calmaria na tempestade, ainda que a notícia seja de perda, você está com a sua alma em paz, coração doído, mas a alma em paz, porque você sabe que o Senhor está vendo, que o Senhor é presente. A paz que o Senhor nos oferece, ela é uma paz plena, completa. Romanos 5, capítulo 1 diz, justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Essa paz que nós alcançamos através da justificação pela fé, é uma paz de status, porque antes, no pecado, na rebeldia, nós éramos inimigos de Deus por nossas escolhas, mas Cristo Jesus veio, morreu por mim, morreu por ti, nos trouxe o perdão, e em Cristo Jesus nós fomos justificados. E aí, de inimigos de Deus por causa do pecado e da rebeldia, agora nós somos filhos de Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus. Então a paz
que Deus te oferece é uma paz de aliança, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A paz que o Senhor te promete é uma paz que não te acusa, não aponta o dedo na sua cara e te ofende e vira as costas, sem te trazer também uma palavra de mudança e uma esperança para um dia melhor. Se como as 7 igrejas ele disse palavra dura, disse, mas também disse promessa. Se vocês vencer, se vocês permanecer fiel até o fim. O diabo não. A paz do diabo não, ela é acusadora, ela é traiçoeira. Ele te dá com uma colher e toma com a pá. E fica jogando na sua cara, você não merece, você não merece. Ah, agora você é crente então, agora você está indo para a igreja. Ou então quando o trem dá ruim, irmão, e aí você tinha alguma coisa, perde, baixa o status, o Senhor te coloca um pedestal de humildade, aí o diabo fala para você, igual falou para mim, mas você não é crente? Um dia me afrontaram, irmão, estava desempregado, estava a pé, estava indo para um trabalho, levando a sacolinha com uma marmitinha para esquentar lá. O diabo me parou na rua e me falou, mas você não é crente, agora vai comer boia fria? O diabo ele é afrontoso, irmãos. Mas a paz que o Senhor traz, ela é plena. Ela é completa. Vocês estão entendendo a palavra de Deus nessa noite? E eu vou ficar um pouco aqui nesse negócio da paz. Colossenses, capítulo 3, verso de número 15. A paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A paz de Deus, uma das maiores dádivas que o Senhor oferece para você, através da comunhão, através de uma vida alinhada com os propósitos de Deus, uma das maiores coisas que Deus te oferece é uma vida de paz. Uma vida de paz. Agora eu quero que você entenda a ramificação de o que vem a ser uma vida de paz. Uma vida de paz, irmãos, entenda, é uma vida em que você não fica correndo desesperado em busca de algo que não está encaixando. Lembra que eu falei que a gente é como se tivesse um tabuleiro de quebra-cabeça, de 100 peças, mas só tem 99? Jesus é aquela 100ª peça. Ele vem, ele completa. Sem aquela peça, sem a peça central, primordial, que é Cristo Jesus, que é a pedra central da igreja, sem essa peça, a gente vive uma vida inteira de busca. Você vai buscar em todos os lugares, em todas as coisas, e nunca vai se satisfazer plenamente sem Cristo. Aí por isso que as pessoas vão para as festas para se alegrar, mas no outro dia vão estar abatidos de novo, porque ela não se preencheu por completo. A festa não tem para oferecer a pessoas aquilo que Cristo Jesus tem para oferecer. É por isso que quando as pessoas estão entristecidas e enfiam a cara na cachaça e na droga, no outro dia ela vai fazer isso de novo, porque a dose de hoje satisfez por completo, porque ela precisa de algo que só Cristo Jesus pode oferecer e encaixar. Então, sem Deus, sem a paz de Cristo Jesus, a nossa vida é uma vida inteira de busca por algo. O alimento não satisfaz sem Deus. Sem uma vida com Deus, até o alimento não satisfaz. Chega um dia que você está na sua casa, não gosto da minha comida. O trabalho que você faz não te satisfaz. Você começa a achar que você precisa de mais, que o que você está recebendo é pouco. Eu não estou dizendo que você não pode esperar mais, você deve esperar mais. Eu estou falando de um âmbito de insatisfação, em que ainda que você consiga um trabalho, que você recebe mais do que você recebe hoje, sem Deus, você ainda vai ficar insatisfeito, porque você não tem a plenitude da paz no seu coração. Sem paz, não há um relacionamento estável, não há união com os cônjuges. Você sempre vai ficar pensando que você não está recebendo a proporção de amor que merece, a atenção que merece. Não se alinha sem a paz de Deus. A paz de Deus é um atributo que só vem de uma comunhão com Deus. A paz de Deus é uma dádiva que só alcançamos alicerçados, estabilizados, envolvidos no plano de Deus. Deitar em pastos verdejantes e ser guiado mansamente em meio às águas tranquilas é dádiva das pessoas que têm o Senhor como seu pastor. Quantos estão entendendo a palavra de Deus nessa noite? Se o Senhor for o seu pastor, você vai sentar em pastos verdejantes,
e você vai ser guiado em meio às águas tranquilas. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Com Deus, a paz, a preenchimento de satisfação. Por isso, quando Jesus se apresenta para aquela mulher no poço de Samaria, e ele está com sede, pede ela água, e de imediato o Cristo, que era homem, mas também era Deus, ele fala: mulher, se você soubesse quem te pede água, você me pediria água, e eu te daria uma água viva, a qual você nunca mais teria sede. Entenda que ele não está falando dessa nossa água que nós temos na nossa casa, na torneira. Ele está falando de um alimento espiritual que ele preenche, que ele completa. Se nós bebemos essa água hoje, ela não serve para nós amanhã. Amanhã a gente tem que beber mais. E depois de amanhã, e depois, e depois, e depois. O que o Senhor Jesus me oferece, te oferece, é plenitude. Ainda que você tenha sonhos para um futuro melhor, ainda que você estabeleça metas: eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero um emprego melhor, eu quero aprender novas línguas e conhecer outros países, quero constituir uma família e viver uma vida abençoada. São sonhos dignos, são sonhos abençoados, mas entrosado e alinhado com os planos de Deus. Ainda que você não alcance as coisas que o seu coração deseja, você vive uma vida em paz, porque você tem Deus na sua vida. Então você não se desespera com a perda, você não se desespera com a escassez, você não se desespera com a limitação, porque infelizmente nem todos nós vamos alcançar todos os sonhos que nós queremos. É ou não é verdade? Mas com Deus há uma paz no coração, em que você não se destrói por algo que você não tem. Lembra do salmista, quando ele fica olhando demais para a riqueza do ímpio? O que aconteceu? O cara quase se perdeu, quase tropeçou os pés, porque fica olhando para o ímpio, que vive a paz do diabo, uma paz que engana, e fica olhando o ímpio: mas o cara é desviado, é adúltero, trai a esposa, não honra os filhos, não honra os pais, rouba na empresa e tem tudo. Toda semana ele posta uma foto lá viajando para um lugar, bebendo uma cachaça importada na lancha. Mas eles não têm paz. Não têm paz. Aquilo nunca vai satisfazê-los. Aquilo nunca vai ser suficiente. Mas uma pessoa pobre, em uma casinha de lona, em um chão sem piso, na terra pura, que ela, todos os seus dias, ela ora ao Senhor, ela busca, ela sempre vai na igreja. Quando chega a hora de dormir, ela deita a cabeça no travesseiro, fecha o olho e dorme como uma criança recém-nascida. Porque ainda que ela não tem nada, ela tem o Deus que é o Senhor de todas as coisas. Ainda que diante de os olhos julgadores das pessoas dizendo que ela não tem nada, que ela é pobre, que ela é miserável, ela é totalmente rica diante do Senhor, porque ela tomou para si o bem mais precioso dessa terra. A paz de Deus é uma das maiores dádivas que o Senhor pode nos oferecer. A paz de Deus. Só a paz, irmãos. Você não está entendendo. Agora, se a paz é uma dádiva de Deus, a ausência da paz significa o que, irmãos? A ausência da paz. Que o Senhor está lá fora, batendo na porta. Se a paz é uma das maiores dádivas e maravilhas e bênçãos que o Senhor nos oferece, a falta da paz nas nossas vidas tem que nos servir de alerta, de que alguma coisa está errado, de que algo não está nos trilhos,
de que algo não está encaixado, de que nós não estamos de acordo com a vontade de Deus, a falta de paz, a inquietação no nosso coração, tem que nos servir de alerta, dizendo que nós estamos distantes do plano de Deus, porque quando Deus não está no negócio, Ele remove a sua paz, para que a gente fique inquietos. Sabe quando você tem um nome na cabeça, um nome de uma pessoa, ou um rosto de uma pessoa, e você não tem paz enquanto você não ora por ela? É ou não é verdade? Estou mentindo? Já aconteceu isso com alguém? Levanta a mão aí. Olha para o lado, olha, levanta a mão. Olha para o lado. É ou não é verdade? Fica um rosto na cabeça, você não tem paz enquanto você não ora por aquela pessoa, enquanto você não intercede por aquela pessoa. Então, a ausência da paz, ela é uma luzinha apitando no nosso cérebro, dizendo alguma coisa tem errado. Te convido você a olhar para a sua vida nessa noite. Você, olhe para você. Se houver na sua vida uma ausência de paz, você está sem sossego. Parece que nenhum canto te satisfaz. É como se você fosse para o sofá, deitar se não for suficiente. Você vai para a cama, deita, não é suficiente. Você pode pegar 30 dias de férias, achando que está cansado do seu trabalho e você precisa de descanso. Fica 30 dias no lago pescando. Pesca todo dia, na sombra. Você vai voltar da viagem sem paz. Você pode alcançar todos os recursos que você quer. Você pode comprar o carro do seu sonho. Você pode alcançar a casa do seu sonho. Você pode casar com a moça mais bonita da igreja, com o rapaz mais rico da igreja. Que homem bonito e rico tudo junto é difícil, né? Você pode casar com o irmão mais rico da igreja, alcançar todos os seus planos. Mas se você não estiver alinhado com os planos de Deus, você não vai ter paz. Você está entendendo isso aqui? A paz, ela é um sinal de que tem algo errado. A pessoa, irmão, ela pode até usar desperteza para tentar enganar ela mesma, né? É igual aquela pessoa que pega e fala assim, não, Jesus transformou água em vinho, então eu posso beber pinga. Ela é tão verdade que a pessoa não tem paz na própria vida por suas próprias escolhas, porque Deus não está nesse negócio. É tanta verdade que a pessoa não tem paz na sua própria vida que ela tenta convencer outras pessoas de que ela está certa. Já viu isso? Uns crentes que bebem cachaça e tenta te convencer de que é certo. Porque se ele achasse que era certo, irmão, ele fazia o que ele acha que é certo. Não, por exemplo, isso aqui é uma água. Eu venho aqui, bebo e não tenho que me justificar porque eu estou bebendo água. Eu estou com sede, eu quero beber água, a água foi feita para alimentar minha sede, eu não tenho que me justificar para vocês sobre por que eu parei para beber água. Isso é certo. Agora a pessoa, quando ela está no erro, ela quer te convencer de que o erro dela é certo. Porque ela não tem paz no coração, irmãos. A pessoa pode andar pelada na rua, achar que está certo, ela não vai ter paz no coração, ela sempre vai tentar se justificar, pode beber o que quiser, pode acreditar no que quiser, sempre vai ficar tentando inventar desculpa de por que desistiu da fé, desculpa de por que não ora mais, desculpa de por que saiu da igreja, desculpa de por que não não exerce o chamado, desculpa de por que não prega mais, desculpa de por que não ora mais, desculpa de por que não louva mais, ela fica tentando se justificar, mas ela quer convencer não é os outros, ela quer convencer elas mesmas, porque elas não têm paz. Aqui que entra a função do aqui que entra a função e exercício de fé do verdadeiro cristão. Para essas pessoas que estão vivendo uma vida aflitas pela falta de paz, que a paz é o quê? A presença e a comunhão do nosso Deus, sim ou não? Essas pessoas que estão vivendo uma vida com ausência de paz, em que Deus se retirou, não cabe a nós, a mim ou a você, querer restabelecer uma paz da qual o próprio Deus não dá. A gente não passa a mão na cabeça das pessoas por causa do pecado. A gente não passa a mão na cabeça das pessoas por causa da sua rebeldia.
Porque a pessoa está atribulada, está desesperada, e aí vai lá, não, mas é assim mesmo, não, mas você está certo, querendo trazer paz e calmaria no meio da tempestade. Isso é um desserviço à fé da pessoa, isso é um desserviço à obra do reino de Deus, de levar paz para pessoas que o Senhor já se retirou. Aí você diz, pastor Lucas, então qual é o meu papel? Não é levar paz, é levar o Deus da paz. Você tem que levar a Deus, você tem que trazer a atenção da pessoa, irmão. Se isso está acontecendo na sua vida, ore ao Senhor, irmãos. Busca Deus, Deus te traz uma resposta, Deus te traz uma solução. Deus entra na sua vida, Deus entra no meio desse problema. Um casamento que está desunido, o que eles precisam é de Deus, porque quando Deus entra, Deus vai trabalhando nas áreas, irmãos. Eu falo para minha esposa, ela tem segurança no nosso casamento enquanto eu estiver alinhado com o meu Deus, porque o meu Deus me força a ser um bom marido, meu Deus me força a ser um bom pai, meu Deus me força a ser um bom filho para os meus pais, meu Deus me força a ser um bom funcionário, meu Deus me força a ser um cidadão honesto. É ou não é verdade? Sem Deus não há paz, e não venha querer você levar paz para uma casa que Deus já se retirou. Você tem que levar Cristo, a solução. Por que eu estou falando isso? Eu já vi gente, irmão, eu já vi, na igreja, casal se separou. O abençoado do irmão pegou e ligou para o marido. Fulano, você separou? Mas você separou. O que foi que aconteceu? Aí o marido se justificando, né? Aí ele ficou do lado do marido. Não, você está certo, não sei o que, você não pode aceitar isso. Ficou do lado do marido na discussão. Desligou. Não demorou muito tempo, ele ligou para a esposa do camarada. Mano, fiquei sabendo que vocês separaram, não sei o que. Aí ela pegou e, não, é porque eu estava assim. Você está certa, irmã. O camarada ficou do lado dos dois, ele trouxe paz para uma situação ficando do lado dos dois. Você entende quanto isso é absurdo? Você está entendendo onde eu quero chegar? A gente tem que apresentar Cristo. Não é levar paz aonde o Senhor não está, a gente tem que levar Cristo. Nós somos embaixadores da paz, no sentido de a gente ter que ir lá, estender a mão, apoiar, orar. Nós somos os embaixadores da paz, mas aquela paz que vem no coração, é só o Deus que dá. É claro que o Senhor pode te usar com autoridade para você restabelecer a paz. Vocês estão entendendo até aqui? O que eu estou querendo dizer é, não leve algo que não seja a presença de Deus. Não leve algo que não seja o nosso Cristo Jesus. Amém? Amém, irmãos? Então, aquele povo estava vivendo a paz do diabo. A paz do diabo. Estava tudo dando certo. Povo rico, povo próspero, povo sem ser perseguido, mas Deus não estava ali dentro. Eu já vou encerrar. Então Jesus está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa com ele, cearei ele comigo. O Senhor não desistiu dessas pessoas. Eles estavam mornos. A sua adoração era difícil de... Não era difícil de engolir. A adoração não estava nem sendo engolida. Mas o Senhor não desistiu deles, assim como o Senhor não desiste de mim e não desiste de você. O Senhor Jesus se entregou por você, investiu em você todos os recursos que Ele tinha, te amou, te justificou, te santificou, vai te glorificar lá no céu de glória. Ele investiu em você com todas as suas ferramentas. E Ele diz para esse povo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, comunhão, e cearei com ele e ele comigo, reciprocidade, Senhor alinhado, juntos, comigo e contigo, se nós nos alinharmos nos caminhos do Senhor, comunhão plena de tudo aquilo que Deus tem para oferecer, como eu falei no início, os pastos verdejantes e as águas tranquilas, são benefícios para aqueles que têm o Senhor como seu pastor. Feche os seus olhos, eu quero orar com vocês aqui nessa noite. Senhor meu Deus de poder eterno Pai,
Deus maravilhoso, tudo quanto o Senhor Deus colocou no meu coração, assim eu falei para a tua igreja. Eu rogo ao Senhor do fundo da minha alma que o Senhor Deus hoje nos alinhe de acordo com os teus planos, ó Pai. Se a gente de alguma forma tiver tomado um caminho errado, endireita a vereda dos nossos pés, ó Senhor. Que o Senhor Deus perdoe todas as nossas falhas e ofensas. Todas as vezes que nós nos omitimos diante de uma obrigação, todas as vezes que nós fizemos algo que lhe ofendeu, nós lhe pedimos o teu perdão. Suplicamos o Senhor Deus que restaure a paz novamente aos nossos corações, alinhado do estabelecimento da comunhão com o teu Espírito Santo, para que novamente a gente venha deitar a nossa cabeça nos travesseiros e ter uma noite tranquila de paz, porque eu sei que tem muita gente aqui nessa noite que tem perdido o sono, tem estado atribulado, tem estado inquieto, Senhor, por causa de algo da tua parte, algo que está faltando na vida deles. O Senhor que nos sonda e nos conhece, sabe de todas as coisas. O meu clamor ao Senhor é que o Senhor Deus vá de encontro a cada um dos teus filhos e haja na vida deles de acordo com a necessidade deles. Quem precisar de cura, cure-os. Quem precisar de libertação, liberte-os. Quem precisar de um milagre que só o Senhor pode fazer, seja sobre ele o teu milagre. Quem precisar do teu consolo, seja sobre ele o teu abraço agora neste momento, para acalentá-lo. Aqueles que estiverem desanimados, abatidos, caídos, Pai, tome-os pela mão e levante-os nessa noite, porque o Senhor pode dar vida até ao morto, Senhor. Seja a tua bênção e o teu cuidado sobre a vida da tua igreja. Assim nós te clamamos pelo santo nome do Senhor Jesus. Amém.